na matéria. Quem está comigo ainda está aqui o Alisson, né? O Clóvis está aqui. A Nathalie, o Silvano, pastor. Tô aqui. O Silvano está aí. Opa! Tô aqui. Quem mais está aqui? Opa, tem mais? Tá aqui, aqui apareceu. Olha lá, o Robson está firme. Hoje não é foto, não, lá. Hoje não é foto, não. Hoje não é foto, não. Hoje não é foto. Só eu que estou com foto hoje. Brincadeira, hein? Hoje não, né? Ô, pastor. Pastor Eliseu, acredito que o pastor Charles quer falar lá, depois eu falo. Fala lá, pastor Charles. Pode falar. Liga o microfone, pastor. Eu sou o terceiro. Liga o microfone, pastor Charles. Tá ligado Aí. agora. Pastor Eliseu, é o seguinte, houve uma ruptura do metodismo do anglicanismo com o catolicismo, uma ruptura litúrgica, ok? Isto. Mudanças e todas aquelas coisas lá. Agora, eu não consegui entender aonde que se define a ruptura teológica, porque o romanismo ensinava a salvação pelas obras e tudo mais. O anglicanismo surgiu. Aonde que aconteceu essa ruptura no que diz respeito à soteriologia? Em relação... Em que momento que houve essa ruptura? Então, em relação ao anglicanismo, não teve mudança, pastor. Foi o Wesley que mudou, porque tanto é que quando Wesley encontra o Guilherme de Ló, quem que é o Guilherme de Ló? O Guilherme de Ló é o grande mentor da época do misticismo, né? Dos místicos, o Jeremy Taylor, o Thomas Kempis, o Guilherme de Ló. O Wesley vai ter até um bate-boca com ele, por causa da salvação. Porque o que acontece é que os morávios que deram a ideia nova para o Wesley, a salvação pela fé. Então, na verdade, pastor Charles, o rompimento foi litúrgico mesmo, foi uma boa leitura que o senhor fez. Rompimento teológico, quase nenhum. A não ser alguns costumes, como eu falei, os ícones, né? Eles mudaram a roupa e tal, mas a questão teológica não vi mudança. O que pode ter acontecido, pastor Charles, é a influência calvinista. Mas só que aí tem que entender essa parte. Eram 3 grupos, na verdade. É que a história aí dá a entender que são 2, os católicos e os puritanos. Não, tem os anglicanos no meio. Os anglicanos é aquele caminho do meio. Inclusive, aquela tese que eu estou tentando provar aqui na minha tese aí de doutorado. É esse terceiro grupo. Mas, mesmo assim, a única diferença teológica que vai acontecer é em relação aos calvinistas. Porque os puritanos chegam e eles são de frente com os católicos, né? Que, nesse caso, pensa-se que os anglicanos também eram católicos. Não, eles romperam na liturgia, embora a teologia católica estava presente lá na igreja anglicana. Sim, senhor, não mudou. É o Wesley que traz a mudança. O Wesley Então, anteriormente ao Wesley, o anglicanismo, que diz respeito à doutrina da salvação, estava ali, era a ideia católica. Ideia católica, inclusive aquela ideia da penitência, de pagar para ter, é que o Wesley fazia. O Wesley fazia as boas obras e ele falou isso. Ele fala no diário dele, está ali o diário dele. Ele fala, ele falou com o Guilherme de Ló, eu pensava que eram as boas obras que salvavam, né? Que era o amor ao próximo. Ainda bem que ele conseguiu segurar isso para que a gente praticasse isso como se fosse já a resposta do salvo, né? O salvo que é salvo, ele tem amor a Deus, ele tem amor a santidade em amor, tem os atos de piedade, os atos de misericórdia, os meios da graça, mas em termos de soteriologia, não. É o Wesley que vai trazer, tanto é que ele vai ser expulso, né? Ele vai ser proibido de pregar por causa disso aí. Tá, então a igreja anglicana, de qualquer forma, mais para frente, adotou, né, os ensinos de Wesley, né? Mais para frente, olha, teve lá, ainda teve celeuma lá entre eles, não foi muito comum, não. Okay. Graças a Deus que os wesleyanos foram para o lado mesmo e abraçou a salvação pela fé. A doutrina wesleyana, ela é muito fácil e ela é muito complexa. Vamos falar lá do fácil dela. Primeiro, salvação pela fé. É Deus que salva o homem pela fé, não pelas obras. Segundo,
A graça justifica, aí tem a graça preveniente, que é o trabalhar do Espírito Santo na aproximação do homem a Deus. Em seguida, a graça justificadora, que é aquela da conversão, que essa é pela fé. Logo depois, a graça santificadora, que é o processo de salvação em direção à perfeição cristã. E depois a graça glorificadora, que é pós-morte. Aí seria a última graça que eles falam lá. Então, isso, o senhor fez uma leitura muito boa. Aliás, eu vou até acrescentar esse ponto que o senhor colocou num artigo que eu tenho aqui, porque é um ponto muito bom que o senhor colocou. Eu gostei desse negócio aí. É isso mesmo. A Igreja Anglicana continuou, não liturgicamente, mas teologicamente, com a ideia católica. Obrigado, pastor Chaco. Ok. Agora, pastor Robson. Pastor Eliseu, eu fiquei com uma dúvida ali, quando o senhor comentou que nós não somos protestante e outro, o senhor falou avivalista, né? Não, assim, reformado. Mas ali quando o Lutero ele trouxe as teses ali, quando ele apresentou, não veio de Lutero esse protestantismo, não veio dele? Isso. Nós temos um diálogo com a reforma. A gente dialoga com a reforma. Não somos reformados. Veja bem, o Wesley aceitava as solas, inclusive a sola escritura, ele aceitava isso. Ele foi tocado dia 24 de maio por um prefácio de Lutero, numa reunião. O que é isso aí? É da reforma. Só que não nos torna reformados. Se alguém reformou, foi a Igreja Anglicana. Ela fez uma reforma litúrgica. A gente acompanhou, que nós viemos 200 anos depois. Então, e nós ainda enquanto os nazarenos, mais 100 anos depois. Mais 100 anos depois, porque 1908, só que nasceu lá em 1135 da Revelação. Então, nós não somos protestantes, pastor Robson, porque não protestamos contra nada. A gente não tem nenhum embate, sabe? Então, nós somos fruto de um protesto. Somos fruto de um protesto, mas não somos. Por que somos fruto de um protesto? Via Lutero, porque, de certa forma, a reforma também nos inspirou. Ela acontece 100 e poucos anos antes, ela inspira, mas não nos torna reformadores. E também, protestantes também não, porque não há nenhum protesto que fazemos. O metodismo criou apenas algumas pequenas mudanças. O melhor termo para nós seria evangelical, mas esse termo está atrelado a uma outra forma, uma ideologia. Eu sei que nem todo mundo pensa assim. Eu estou ensinando uma coisa para vocês, mas vocês podem ir atrás para questionar. Isso não é pétreo, não. O que é pétreo aqui é a salvação em Cristo Jesus. Isso é pétreo, isso não muda. A graça santificadora, salvadora. Mas a questão de sermos ou não protestantes, pelos meus estudos, para a investigação que eu fiz, eu não falo sozinho isso, muita gente fala isso, então a gente não tem. Eu até acho engraçado quando um nazareno, um wesleyano, participa do culto da reforma, de comemoração da reforma. Eu acho que está engraçado. A gente vai dar uma força para os irmãos reformados. Né? Valeu, irmão reformado. Né? Mas a gente não é reformado. Pastor. A gente... pastor. Entendeu? Agora, vocês podem contestar isso aí. Você não tem que aceitar isso, não. Não precisa aceitar. Eu entendo assim. E a gente pode até armar uma discussão em torno disso e vir com... Sim, porque desde quando eu me converti, pastor, a gente sempre comenta, né? Que religião que você é? Eu sou cristão, sou protestante. A gente sempre aborda as pessoas. Por causa do império. Sim, sim. É isso que a gente comenta. A história do Brasil é assim, tudo que veio de fora que não era católico era protestante. É por causa do império. Isso é um apelido do império. Legal. Hein, pastor? Só meio que uma dúvida que eu já estava em cima desse assunto aí mesmo. Então, quais igrejas hoje têm essa herança protestante e reformadora? Muito bem, muito. Olha, hoje a turma já tá no ponto. Hoje está no ponto. Quem são reformados e quem são protestantes hoje? Os reformados hoje, nós temos aí os
os presbiterianos, que eles não é que eles não são reformadores. Eles abraçaram a reforma para si, entendeu? Reformadores mesmo são os luteranos. E os luteranos são protestantes reformadores. Protestantes também são os anabatistas, que já não existem mais, se tiver, muito pouco. Protestantes também são os menonitas, eles têm muito de protesto na história deles. E reformados também. Geralmente o reformado ele é protestante também. Alguns são só reformados. No tipo da Igreja Batista, por exemplo, ela é também fruto da reforma. Não chega a ser protestante. Protestante mesmo, de pé roxo, são os luteranos, são os anabatistas, a Igreja dos Irmãos, chama assim, os quakers, eles são bem protestantes mesmo, embora também são reformadores, né? Então, metodista não, os metodistas não. Pela ideia da história que nós temos, não, a gente não se enquadra, até porque a gente não trouxe a pregação de Lutero com a gente. Nossa pregação era totalmente lá anglicana, entendeu? Nós só tivemos alguma influência. Tanto é que o Wesley rejeita o calvinismo. O calvinismo ele é um viés luterano. Ele está dentro da linha luterana. Então não é nossa. A nossa estirpe. Aliás, gente, pode falar, pastor. No caso, a igreja wesleyana, ela diminuiu algumas teses anglicanas, no caso, né? Ah, sim. O próprio Wesley pegou os 39 artigos de fé, diminuiu para 25. Ele tirou uns que ele não aceitava, entendeu? E mudou muita coisa em relação à igreja. A teologia também, nossa, é totalmente diferente. Então nós somos os diminuidores. Diminuidores. A gente pegou a herança arminiana, na verdade. Deixamos o calvinismo e pegamos a herança arminiana, que o Armínio fez uma releitura das teses calvinistas, que na época nem chamava isso. Isso foi chamado depois. Ele morre antes do Concílio de Dort, mas ele questionou essas questões. Ó, gente, a nossa estirpe, ela não vem pelo catolicismo, tá? A gente nasce lá no cenáculo, como todo mundo nasceu no cenáculo. Só que do cenáculo sai um viés pela Grã-Bretanha. A gente nós somos linha da igreja celta. Entenda bem, não é esses celtas esotéricos que tem aí, por favor, não confunda isso, porque aí é um problema. Os celtas originais não eram os que estão aí dizendo que são celtas, e não confundir o celtismo com o druismo, ou os nórdicos, que eram religiões daquela época, que eram religiões terríveis. Não, a igreja celta foi a mais pura que existiu na face da terra, depois de Jerusalém. A gente vem pelos celtas até 664, com o concílio do Waterbury, aí começamos como anglicanos, via o Henrique VIII. Dos anglicanos, a gente torna descenders, que são os não conformistas, e aí sai metodista. A gente não passa por Lutero, a gente não vem pela herança católica do norte da África, dos pais apostólicos, dos pais nicenos, dos pais gregos, dos pais latinos. Não, a gente não está nessa linha. A nossa linha é via celta. Eu tinha até os mapas para mostrar para vocês, e a gente deságua lá. Por isso que a gente se aproxima da reforma. Imagina aqui aqui, ó. Aqui é o cenáculo, tá? Cenáculo. Ó, catolicismo romano, igreja celta. Distancio aqui, ó. Aí volta ali no 8º século depois de Cristo, pelo decreto de Waterbury, e vai paralela. Aí se funde na frente da igreja católica, assume. Só que depois a anglicana passa, vai embora. Da anglicana saem os dissidentes saem os metodistas. E sai também os wesleyanos, aí toda a ramificação nossa. Inclusive os batistas, os presbiterianos e congregacionais também são desse viés, só que eles param na reforma luterana. Eles assumem o calvinismo, por quê? Porque John Smith, Joseph Smith é dos Mormons. O John Smith morava em Spitalfields. Eu vou dar até o nome da casa dele. Spitalfields.
ele foi expulso da igreja anglicana, assim como foi Bartolomeu, que é o bisavô de Wesley, né? E ele foi para a Holanda. Chegando na Holanda, ele encontrou os menonitas, que eram calvinistas, e ele assimilou a ideia calvinista. Voltando para a Inglaterra, ele fundou a Igreja Batista com Welts, fundou a Igreja Batista. Aí nasceram os batistas. Os batistas ficaram ali com o calvinismo. O metodismo seguiu com o arminianismo. Os presbiterianos abraçaram de vez o calvinismo, né? Inclusive o governo presbiteriano representativo, né? De um conselho, e aí ficaram também ali naquele viés. E também os congregacionais. Eles têm a mesma postura teológica, embora eles se diferenciam no governo. O presbiteriano, um conselho que resolve, a Igreja Batista ela tem o povo que resolve e também os congregacionais. E nós saímos pela tangente, viemos embora, chegamos até aqui. Então tem essa diferenciação, entendeu? Não sei se é muita informação, não quero confundir a cabeça de vocês, mas a gente está aqui para se molhar, né? Tá na chuva. Então, no caso, pastor, as nossas igrejas assim, wesleyanas acabam se identificando um pouco mais com o pentecostalismo, não é isso? Aí é outro assunto. É outro assunto. O pentecostalismo, olha, veja bem, você precisa entender a herança da santidade é uma, e o pentecostalismo é outro viés. No meio dos dois tem uma pequena ponte aí, por causa de costumes, por causa de o amor à Bíblia, o testemunho fiel. Mas o pentecostalismo ele vai ter o seu nascedouro lá em Topeka com o Charles Parham, quando ele tinha ali... Acho que eu falei sobre isso ontem, não falei? Sim, falou. Ali nasce o pentecostalismo. E por quê? Porque o pentecostalismo, a ênfase deles é o batismo com o Espírito Santo, que eu creio, eu sou batizado também, e o falar em língua estranha. Nós somos o movimento da santidade. Nós temos o mesmo viés da crença, da vida santa, o amor a Deus, ao próximo, a oração, a busca e tal, que faz da gente mais próximo de Deus. Temos também manifestações, mas não nessa ênfase pentecostal, do batismo com o Espírito Santo. Para alguns pentecostais, o batismo resolve tudo. Você está no ponto de bala. Para nós, a santificação é um processo diário. A gente vai caminhando o processo. Não estou falando contra o pentecostalismo, não é isso. Estou só clarificando para você os movimentos. Eles são próximos, mas não são a mesma coisa. Eles diferem um pouco aí na história. Mas hoje, se rotula tudo pentecostal, né? Amém, glória a Deus. Eu só não gosto desse título porque ele dá ênfase, ele dá base para o triunfalismo, o determinismo, o neopentecostalismo, depois aí vem a questão da emergência, aí vai um negócio aí. Teve esse desdobramento, né? Mas nossa herança é mais a santidade, que era, os campos, as reuniões, os campus meetings que fazia Nazareno, eram dias de conversão, de manifestação de Deus, é assim. Mas não tinha esse rótulo pentecostal, entendeu? Não tinha. Isso veio depois, em 1900. Beleza. Mais uma pergunta boa aí, porque o negócio está ficando... Tá pegando fogo. O próximo vai ser o pastor Ismael, né, que vai dar aula. Vai. Vou deixar a turma no ponto de bala para você pegar aí. Obrigado. Vai ser o que a matéria? Educação Cristã 2. Educação Cristã. Ótimo. É isso aí. Ok, gente? Vamos uma pausa? Vamos uma pausa aí? Então agora são 8h31. A gente volta a 8h36, 37, tá bom?